Olá, está começando o Da Hora, um jornal independente, comprometido com a verdade, conectado com você. Salve, salve, queridos telespectadores. Estamos começando o seu Da Hora aqui na sua TV União e hoje nós temos participações especiais aqui no nosso programa. Como a gente falou durante toda a semana, hoje nós vamos falar tudo sobre legislação eleitoral. Não é isso, Marília Karen? Isso mesmo, Maestro. Olá, nosso telespectador querido. Que coisa boa estar com vocês aqui em mais uma edição do Da Hora. E já está aqui ao meu lado o doutor Djalma Pinto, que veio hoje falar sobre tudo da legislação eleitoral. Seja muito bem-vindo, doutor Djalma. Prazer grande estar aqui no programa Da Hora. O que os nossos telespectadores podem esperar de hoje? Nós vamos tratar dos temas relevantes para a eleição de 2022. Também temos aqui em nossa bancada o cientista político Cleiton Monte. Seja muito bem-vindo, Cleiton. Eu que agradeço o convite de estar aqui com vocês novamente, um programa que é referência no debate político. Exatamente. Nós já vamos aqui iniciar as nossas notícias falando que, segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, mais de 1.000 municípios do Brasil não possuem coleta seletiva. Confira. De acordo com os dados da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, 1 em cada 4 cidades brasileiras não possui coleta seletiva. Ao todo, são 1.425 municípios. O cenário de atraso, informado pelo diretor-presidente da associação, Carlos Silva Filho, pode ser ainda pior do que as estatísticas indicam, uma vez que o processo é incipiente em grande parte dos 74 municípios restantes. Outro levantamento da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais de 2019 mostra a perda econômica gerada pelos resíduos recicláveis, que vão para os 2.655 lixões existentes no país. Anualmente, segundo a associação, são 14 bilhões desperdiçados. Segundo a Abrelp, são mais de 334 mil empregos gerados pelo setor de limpeza urbana e manejo de resíduos no país. 143.146 no Sudeste, 98.035 no Nordeste, 40.896 no Sul, 27.915 no Centro-Oeste e 24.587 no Norte. Coleta seletiva de lixo é um problema, não só na capital, mas principalmente nas cidades do interior do Ceará. Agora tem uma coisa, eu vou até aproveitar que os nossos cientistas políticos aqui, o doutor Djalma Pinto, é um advogado renomado, reconhecido no Brasil todo como um dos mais experientes especialistas em legislação eleitoral, claro que também política, um estudioso, escritor, até eu pedi para ele hoje falar sobre os livros dele, a disponibilidade dos livros do doutor Djalma Pinto, principalmente para o pessoal, para os acadêmicos, né, do direito, não só do direito, mas eu acho que da filosofia, eu acho que da teologia, a gente estuda muito isso na teologia, a hermenêutica, a exegese, oratória, essas coisas que o doutor Djalma é um expert, às vezes eu fico espantado com algumas cidades do interior do Ceará, porque aí nós vimos que no Brasil tem mais de 1.000 municípios que não tem coleta seletiva. Dá para se entrar na mente do cidadão, de uma pessoa, de um cidadão, um pagador de imposto, que vai na bodega comprar uma caixa de fósforo e ali já está embutido o imposto. Ele morar num local que não tem coleta de lixo, no atual século, na atual conjuntura que nós vivemos no Brasil, mas me parece que tem uns caras no interior do Ceará, principalmente, que eu acho que eles sofrem de algum problema na mente, assim, cerebral. Seria o caso até do doutor Ayrton Cruz dar aqui alguma explicação. Tem cidades no interior, não sei se vocês já passaram por isso. Eu vou dizer aqui o nome de uma, Jaguaribe. Você vem da Paraíba para entrar no Ceará, antes de você entrar em Jaguaribe, você passa pelo meio do lixão. O lixão é do lado da BR-116. Ou se está outra cidade, Ipalmirim, você vai entrar na cidade de Ipalmirim, a entrada da cidade, do município está coberta de fumaça, porque tem um lixão, os caras tocam fogo. Eu não consigo entender o que é que passa na cabeça de um prefeito de uma cidade interior que coloca o cartão de visita, o portal de entrada da cidade é um lixão. Mas o mais grave é nós sabermos que no Brasil, nos dias de hoje, 1.000 municípios não têm coleta seletiva de lixo. A gente queria abordar esse assunto aqui um pouco também com o doutor Cleiton Monte, que é cientista político, e pode nos falar da parte técnica, por que essas coisas acontecem e o que o cidadão pode fazer
pode pedir socorro, porque um lixão na entrada de uma cidade, meu irmão, com aquela fumaça subindo, que os caras tocam fogo, não tem uma forma de resolver aquilo num local mais distante, ou equipar o lixão para saber tratar aquele lixo da maneira correta, doutor Cleito, o que a população poderia fazer. E se você tem essa visão também, né, lógico? Isso. Eu acredito que o primeiro ponto que a gente tem que destacar é que existe uma política nacional de manejo dos resíduos sólidos. Essa política disse que todos os municípios brasileiros, eles teriam até 2021 para eliminar todos os lixões. Então, assim, o que acontece? Você tem uma série de acordos que foram tramados no Congresso Nacional para postergar cada vez mais, jogar de 2021 para 2023, para 2025, e é assim que nós vamos fazendo com as grandes questões das cidades, ou seja, você vai criando um consenso e vai jogando para frente, porque já existe tecnologia, a gente tem tecnologia, inclusive no Brasil, para você fazer esse manejo desses resíduos de uma forma que tem um custo menor para as prefeituras, mas o que é que os prefeitos acabam fazendo? Investindo em outras áreas do município, acreditando que essa questão da sustentabilidade não é importante, sendo que a gente sabe que isso é o diferencial para a questão da saúde pública, para a estética da cidade, como você acabou de falar, né? Um turista, por exemplo, que passa pela cidade e se depara com lixão, ele vai embora. Eu não fico numa cidade dessa, porque ali aquele espaço, o próprio ar está contaminado. Então, os lixões, o reflexo dos lixões que a gente tem hoje no Brasil é muito disso, esses acordos que acabam ocorrendo para postergar essas soluções. É como se fosse o projeto político daquele prefeito, ele vai empurrar esse negócio para o próximo, né? Isso. Próximo, né, porque não dá voto. O problema é esse. Você vai fazer uma obra de saneamento, a obra vai ficar enterrada e ela não vai dar projeção para aquele governante. Por isso é que ele prefere fazer opção em praça, em obra que vai ter visibilidade e o que é mais grave, geralmente essas obras são superfaturadas. Houve agora essa lei do saneamento que vai permitir que a iniciativa privada possa suprir essas deficiências do poder público e o que a nação espera é que essa prioridade, realmente, você não pode conviver com essas aberrações, que esse grande desafio possa ser vencido e a população possa, inclusive, ter saúde a partir do saneamento, que é obra essencial em qualquer município, em qualquer cidade. Mas se vai ser coletado de forma privada, vai cair no bolso do consumidor, do cidadão. Mas nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Falamos em saúde agora, pois a Agência Nacional de Vigilância Sanitária cria comitê técnico de emergência para a varíola dos macacos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária decidiu criar um comitê técnico da emergência varíola dos macacos para que as áreas técnicas de pesquisa clínica, de registro, de boas práticas de fabricação, de farmacovigilância e de terapias avançadas atuem em processo colaborativo, inclusive com os profissionais de saúde e a comunidade científica. A expectativa é que esse comitê reúna as melhores experiências disponíveis nas autoridades reguladoras, permitindo acelerar o desenvolvimento e as ações que envolvam pesquisas clínicas e autorização de medicamentos e vacinas. A varíola dos macacos é uma doença causada pela infecção com o vírus monkeypox, que causa sintomas semelhantes ao da varíola. Essa doença começa com febre, dor de cabeça, dores musculares, exaustão e inchaço dos linfonodos. Em 23 de julho de 2022, a varíola dos macacos foi classificada pela Organização Mundial da Saúde como uma emergência de saúde pública de importância internacional. E falamos agora que, segundo a Fundação Getúlio Vargas, o setor de serviços sobe 2,2 pontos em julho. Confira. O índice de confiança dos serviços subiu 2,2 pontos em julho para 100,9 pontos e atingiu o maior nível desde setembro de 2013, segundo dados divulgados nesta quinta-feira pela Fundação Getúlio Vargas. Na comparação trimestral, o índice avançou pelo quarto mês seguido, com variação de 1,6 ponto percentual.
A alta do ICS em julho foi influenciada tanto pela melhora na avaliação das empresas sobre a situação corrente, quanto pelas perspectivas para os próximos meses. O índice de situação atual subiu 2,7 pontos para 100,8 pontos, o maior nível desde novembro de 2012. Já o índice de expectativas avançou 1,6 pontos, chegando a 100,9 pontos, o maior nível desde outubro de 2021. Os resultados positivos dos últimos meses confirmam o bom momento do setor responsável por cerca de 70% do produto interno bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, puxados principalmente pela melhora da situação atual, mas também das expectativas. Estamos de volta com o Seu da Hora e eu queria mandar um recado para você, empresário, comerciante. Se você acha que anunciar na TV é caro e está distante da sua realidade, venha conversar conosco. Nós temos pacotes especiais que vão se adequar com a sua necessidade dentro do seu orçamento. Nos procure, mande um e-mail para nós ou então nos ligue, está aí o nosso contato, o nosso telefone e nosso e-mail. Nós enviamos um consultor até você e vamos fazer um negócio da hora. Mas nós vamos dar uma paradinha para um rápido intervalo comercial. Estamos de volta com o Da Hora, o programa mais independente da TV brasileira. Hoje falando sobre política, sobre eleição, com os melhores especialistas, o cientista político, o doutor Cleiton Monte, e o advogado, doutor Djalma Pinto, conosco aqui na bancada do Da Hora. Queria convidar você a participar conosco. Nosso WhatsApp já está à disposição, 981010984. É o telefone para você manter contato com o Da Hora, mandar sua mensagem, sua crítica e fazer a sua pergunta, tirar a sua dúvida com os nossos especialistas que estão aqui na bancada. Mas vamos falar agora em política, pois no Ceará a crise dos partidos políticos tem gerado incerteza para o pleito deste ano. Após rompimento da aliança PDT-PT no Ceará, foi definido o deputado estadual Elmano de Freitas, do PT, como pré-candidato a governador. Em paralelo a isso, a governadora do Ceará, Isolda Sela, pediu sua desfiliação do PDT. O anúncio ocorre após o partido definir que não vai apoiar a candidatura de Isolda à reeleição. Roberto Cláudio, ex-prefeito de Fortaleza, foi o escolhido pelo Partido Democrático Trabalhista para pleitear o cargo de governador do estado nesta eleição. O cientista político Cleiton Monte fala como fica o cenário das eleições estaduais após essas mudanças. Fica completamente imprevisível. Sabemos que vai ter uma forte competitividade entre os candidatos. Você tem aí 3 blocos formados, 3 blocos com muitos recursos e com muitas possibilidades. Praticamente a gente vai ter, nesse cenário de hoje, um segundo turno no Ceará. Não se vislumbrava um segundo turno. E aí, o que está acontecendo agora? As 3 forças políticas estão buscando aliados. Aliados em termos de prefeituras e também em termos de partidos. E é claro, nós vamos ter agora em 2022 a campanha política para o governo do estado mais influenciada pela disputa nacional. Porque os 3 principais nomes da disputa nacional vão ter 3 palanques no estado, que no caso o ex-presidente Lula, o presidente Bolsonaro e o ex-ministro Ciro Gomes. Cleiton Monte detalha qual a influência desses últimos acontecimentos na campanha de Capitão Wagner. Essa disputa, esse rompimento, esse duelo entre os governistas, ele abre mais possibilidades para o Capitão Wagner, primeiro porque ele vai disputar com um grupo rompido, um grupo em crise. O cientista político enfatizou ainda o impacto desse rompimento para a campanha presidencial. O ex-ministro Ciro Gomes está numa situação muito difícil. Ele, apesar de estar em campanha desde o final da última eleição, desde o final da eleição de 2018, ele não conseguiu agregar aliados, não conseguiu agregar apoios, não tem partidos de adesão e não sai da mesma margem de votos, né? Então ele está ali entre 8% e 9% das intenções de voto e agora enfrenta mais uma dificuldade, que é a sua base no Ceará completamente fragmentada. Segundo Cleiton Monte, o presidente Jair Bolsonaro tem grandes chances de reeleição.
a gente tem um sistema político que facilita, que abre muitas vantagens para quem está no poder. Então, um governador, um presidente, um prefeito que está no exercício do cargo, ele conta com mais recursos, ele tem mais visibilidade, ele tem mais apoio do que aqueles que não estão. Cleiton Monte, como que fica o cenário aqui no Ceará após esses rompimentos partidários? Muito bem, acho que eu já antecipei um pouco aí na matéria. A gente está vivendo uma eleição completamente sui generis, né? Assim, bem diferenciada, porque as últimas eleições no Ceará, para governo do estado, elas não tiveram competitividade. Praticamente o mundo político já sabia quem era o favorito, a gente tinha mais ou menos uma ideia. Com esses rompimentos, esse movimento dos partidos, isso gera uma série de incertezas para os candidatos, para os partidos e principalmente para as bases políticas, para os prefeitos, porque esses grupos eles têm que se movimentar e eles têm que fazer apostas. Quando você tem uma disputa com blocos que estão no nível de competitividade e que tem muitos recursos, ou seja, nesse momento no Ceará, nós não podemos apontar um favorito na disputa, justamente porque agora, recentemente, com a desfiliação da governadora Isolda Sela, o maior partido do Ceará, ele não está mais no governo em si. Então, essa desvantagem, digamos assim, junto aos outros candidatos, essa relação, ela fica suspensa e ela cria um clima de interrogação. E claro que, se você for pegar esses 3 blocos, você tem um cenário que a gente vai acompanhar, porque ele traz fortes emoções justamente pelas lideranças que estão em jogo. Doutor Cleiton, eu queria... você fez uma menção aí, inclusive na matéria, sobre... colocando o presidente Bolsonaro como uma provável reeleição, né? Uhum. E a pesquisa política, a pesquisa do Ibope, as pesquisas, porque as pesquisas dizem que Lula tem 47%, Bolsonaro 27%, Ciro tem 8%, 13%, 7%. As pesquisas variam, mas sempre colocando o ex-presidente, eu ia falar presidiário, mas se bem que o ex-presidente Lula como favoritos. As pesquisas, elas são importantes, elas são termômetros importantes de um determinado momento. Agora, o que acontece? O grande obstáculo na vida do presidente Bolsonaro, a meu ver, é a situação econômica do país. E isso vai ser explorado demais, porque o processo de decisão do voto do eleitor, ele envolve muito a percepção sobre qualidade de vida. Então vai acontecer na eleição essa disputa de narrativas, ou seja, porque como as pessoas estão vendo a sua situação econômica da sua cidade e como isso vai interferir o seu voto. Nós vamos ter uma disputa competitiva. Eu discordo, era isso que eu estava chamando atenção na matéria, eu discordo das visões, das análises que a gente vê com muita frequência na imprensa, que dão o presidente Bolsonaro como morto no jogo político, né? Se não trata como uma figura. E se a gente olhar para a história política brasileira, está aqui o professor Djalma também sabe disso, a gente sabe que quem está no exercício do cargo, apesar da impopularidade, apesar da rejeição, quem está no exercício do cargo e tem espaços, tem palanques, tem sim uma possibilidade muito forte de reeleição. A gente não pode negar essa realidade. Com certeza. É o que diz a filosofia de uma música: apesar dos pesares, brotou sementes que você plantou. Mas eu queria fazer aqui uma ressalva. O telespectador que já está habituado a assistir o Da Hora sabe dos nossos posicionamentos aqui. Primeiro, a imprensa que diz que Bolsonaro está morto é uma imprensa que está morta. É uma imprensa que está exercendo o seu papel de interesse de voltar ao topo da cadeia alimentar financeira política. Porque o presidente Bolsonaro ele foi o presidente que mais cortou verba de publicidade na história do Brasil até hoje. Você pode ir lá no Google, olhar que o Google vai falar sobre isso, sabe todas as coisas. A outra coisa é que eu não acredito na pesquisa. Eu não acredito na pesquisa e eu convido qualquer pessoa, qualquer cidadão a fazer uma pesquisa que eu fiz. Você vai no Instagram ou no Facebook, eu fiz no Instagram, você seleciona 10 pessoas com a letra A, 10 pessoas com a letra B e vai selecionando.
e começa a verificar os stories dessas pessoas. Certo? E você vai ver postagens, claro, vai ter muita gente que não posta nada sobre política, mas a maioria posta. E você vai olhar as postagens. E você pode ir lá, que dá em torno de 70% das pessoas que fazem postagens favoráveis ao Bolsonaro. Então, não acredito na pesquisa por causa disso, não acho que ela seja real. Eu acho que pesquisa é uma coisa que cada um encomenda a sua pesquisa e diz onde é que vai pesquisar. Né? Vamos supor que o candidato ele seja lá do Juazeiro. Ele vai mandar fazer a pesquisa lá na região dele do Cariri. É fato, é simples. Mas eu queria mudar aqui um pouco de assunto e aproveitar o máximo possível que os nossos participantes, os nossos especialistas aqui. Eu queria conversar com o doutor Djalma Pinto agora, porque a Procuradoria da República, ela pediu o arquivamento daquele processo da Covid-19, daquela CPI da Covid-19, contra o presidente Bolsonaro. Por que razão, né? Por que a cúpula que tanto criticava a deliberação da PGR hoje pede o arquivamento dessa CPI? Na sua visão, doutor Djalma Pinto. Olha, a CPI, em primeiro lugar, ela é um instrumento muito útil na democracia, porque ela garante acesso à minoria para averiguar as ações do governo. No caso dessa CPI da Covid-19, ela teve uma mácula grande. Colocou na sua cúpula pessoas que estiveram denunciadas. Por exemplo, Renan Calheiros, como relator. Qual é a credibilidade que o senador Renan Calheiros tem? Zero. Se ele tem 10, na época ele estava denunciado, indiciado no Supremo Tribunal Federal por 10 processos. E colocou Omar Aziz, senador Omar Aziz, como presidente, cuja esposa havia sido presa no Amazonas com seu irmão por desvio, acusada lá de desvio de dinheiro da saúde. E a CPI tinha com objetivo apurar os atos lá durante a pandemia, as ações do governo durante a pandemia. Enfim, foi uma CPI que se mostrou misógina, perseguiu mulheres, a doutora Mayra foi vítima dessa CPI, inclusive foi ofendida gravemente, o senador Omar Aziz disse que a doutora Mayra foi responsável pelas mortes no Amazonas, quando ela se deslocou para lá com vários médicos, para salvar a vida daquelas pessoas infortunadas que padeciam por desvio do dinheiro, desviar o dinheiro da saúde lá de Manaus. E o senador, então, fez essa denúncia, ela entrou com uma ação, a juíza Tatiana Dias, lá de Brasília, da 18ª Vara, ela condenou o presidente Bolsonaro por reparação de dano, lá caluniou aquela Maria do Rosário, uma deputada que foi chamar o então deputado Bolsonaro de estuprador, e ele disse que não a estupraria. E ela então ingressou com a ação e a doutora Tatiana considerou que a imunidade não podia prevalecer, porque realmente houve aquela ofensa. No caso em que o Omar Aziz acusou a doutora Mayra Pinheiro de ter sido responsável pelas mortes no Amazonas, a doutora Tatiana disse na sua sentença que a imunidade não prevalecia. Ou seja, estimulou esses homens que agridem mulheres a continuar nessa atividade. Foi por isso, inspirado nessa motivação, nessa certeza da impunidade, que aquele deputado, Mamãe Falei, lá de São Paulo, foi para a Ucrânia e agrediu a honra e a dignidade das mulheres daquele país, naquele momento de tanto sofrimento, de tanta dor. Então, a Procuradoria da República, o que fez? Reconheceu que os fatos que foram arrolados pelos integrantes da CPI não tipificavam crime, que na realidade ali foi apenas um palanque político, com uma gravidade. O caso que ficou comprovado do desvio de 49, 50, quase 50 milhões pela compra de 200 respiradores pelo consórcio Nordeste, a CPI teve a proeza, fez uma marca que realmente precisa ser esquecida pela gravidade do descaso para com a boa aplicação do dinheiro público. Os integrantes da CPI não autorizaram a convocação do presidente do consórcio lá, do grande responsável pelo desvio de quase 50 milhões de reais na compra de respiradores que foram realmente muito necessários e que causaram, enfim, a morte de muitas pessoas da maneira mais cruel possível. Doutor Djalma, esse caso de Manaus foi realmente um caso cinematográfico. Fizeram uma armação cinematográfica para incriminar pessoas que entregaram as suas vidas para ir tentar salvar vidas lá em Manaus. Por exemplo, a Força Aérea Brasileira transportou oxigênio líquido de avião.
que é proibido no mundo todo. Nunca foi feito em lugar nenhum do planeta um transporte de oxigênio livre por via aérea. Então, houve uma ação miraculosa, cinematográfica, para transformar heróis em vilões. E eu convido você, nosso telespectador, a conhecer a verdade sobre a pandemia e a verdade sobre Manaus, sobre aquela questão do oxigênio lá de Manaus e sobre esse processo, essa CPI, que foi arquivada agora. Porque a verdade, ela sempre vai prevalecer. É como diz um amigo meu, a mentira, ela anda 10 léguas e a verdade está deitada na rede. Mas quando a verdade levanta e calça sandálias, apaga todo o rastro da mentira e esclarece a verdade. E aí você, aí telespectador, você pode ir lá no Google colocar Missão Manaus, missãomanaus.com. Você vai conhecer a verdade sobre o que aconteceu em Manaus. Mas, doutor Djalma, agora, nos últimos dias, eu tenho estranhado a manifestação de muitos bancos, né, não só nacionais, financiando pesquisas eleitorais. Por que banco agora vira protagonista das eleições? Esse motivo é muito interessante. O governo federal, ele introduziu o PIX. E o que é que acontece? Os bancos tiveram um prejuízo violento. Você imagina você não pagar nada numa transação, numa operação? Todo cidadão brasileiro pode acessar as transações financeiras e não pagar absolutamente nada. Então, esse prejuízo está motivando os bancos a quererem, os banqueiros, a atuarem de forma muito proativa no processo eleitoral, contratando institutos de pesquisas para quê? Para detonarem o governo, o presidente que foi responsável pela implantação desse PIX. Nós vamos ter pesquisas sérias. Você, para ter uma pesquisa séria, você primeiro tem que ter isenção e também rigor científico, rigor técnico. Ora, se, por exemplo, um jornal que é sistematicamente contrário a determinado candidato, a pesquisa que ele vai promover, ou que ele vai mandar realizar, evidentemente ele só vai publicar quando tiver na linha da orientação que ele adota na sua redação. O que nós precisamos é punir com aplicação de multa ou até com indenização aqueles institutos de pesquisas que erram prejudicando determinadas candidaturas. Você não pode ter normalidade do processo eleitoral com pesquisas tendenciosas, como essas últimas, por exemplo, a de 2012, aqui no Ceará, derrotou o candidato Heitor Ferrer. Esta última agora, de 2020, derrotou o capitão Wagner, quando colocou o capitão 22 pontos percentuais atrás do outro concorrente. Então, abertas as urnas, a diferença era de apenas 2,75 percentuais. Enfim, pesquisa errada que causa prejuízo ao candidato, o responsável deve reparar o dano causado. Quando isso for realmente aplicado, como manda a decisão do Supremo Tribunal Federal, que liberou as pesquisas até no dia da eleição, quando o instituto responsável pagar o prejuízo causado aos candidatos, aí nós vamos realmente ter cuidado com a divulgação e com a realização de pesquisas. Agora, doutor, eu lembrei agora de um fato com relação aos bancos estarem encomendando pesquisas eleitorais, que eu nunca vi isso no Brasil, estou com 52 anos, eu acompanho política acho que desde criança, eu sempre gostei de ouvir rádio, de saber coisas da política, de ir a comício, né? E eu nunca vi isso no Brasil, mas eu lembro que há um tempo atrás, não lembro o ano, então na época presidente Lula, ou já era na época da Dilma, ele em um discurso, ele falou que os bancos nunca tinham ganhado dinheiro quanto ganharam na época do Lula. Então, os bancos, se ganharam dinheiro como ganharam dinheiro na época do Lula, foi o próprio Lula que disse isso, então os bancos estão querendo que esse sistema volte à ativa, né? Então, talvez por isso eles queiram fazer essa pesquisa. Mas como aqui o Da Hora é uma bancada independente e também democrática, e aqui as mulheres, elas têm vez e têm voz. Eu estou falando demais e a Marília está falando muito pouco. Eu queria passar para que a Marília possa fazer perguntas, tanto para o doutor Djalma como para o doutor Cleiton Monte. Aécio, o doutor Djalma agora citou aqui a respeito da violência política. E eu gostaria de perguntar a você, Cleiton, porque nós vivemos agora em um período onde nós vimos aí o vereador Ronivaldo Maia acusado de agressão contra a mulher, vimos o Arthur Duval, até então deputado, que o doutor Djalma citou aqui do Mamãe Falei, que foi lá e
cometer um crime, né, contra as ucranianas. Temos também o Gabriel Monteiro, que foi acusado. Então, assim, qual a sua análise como cientista político de ver representantes do povo, pessoas ali eleitas pela população para poder representar, envolvidos em situações de crimes desse tipo? Isso é uma verdadeira tragédia, né? Assim, existe um movimento muito forte, inclusive tendo as mulheres como protagonistas, de você tentar reduzir um pouco, primeiro a subrepresentação das mulheres. A gente tem a Justiça Eleitoral divulgou agora recente os dados sobre o perfil do eleitor brasileiro, e isso consolidou a presença praticamente em todos os estados da mulher, sendo a maioria do eleitorado. E você tem também todo um trabalho por parte da Justiça Eleitoral das mulheres se fazerem presente nos partidos, né? Nos partidos, na vida pública de uma forma geral. Então, assim, quando você tem representantes parlamentares, né, em alguns casos, denegrindo a imagem da mulher, denegrindo a imagem do país de uma forma geral, de uma instituição, porque quando um parlamentar ele está fazendo uma fala, ele está representando ali a instituição, o Congresso Nacional, né? Então, se ele vai a uma viagem, se ele está fazendo uma discussão, ele está também carregando as instituições junto com ele. Então, isso é trágico, isso tem que ser realmente reprimido, punido, a gente tem que reduzir essa cultura violenta, patriarcal, que ainda se faz presente, essa violência política de gênero, né, que é muito documentada recentemente e que você acaba inibindo a participação das mulheres em espaços em que elas têm que se fazer presentes. As mulheres têm que se fazer presentes nesses espaços, e um momento ímpar para a gente discutir isso é agora, nas eleições, né? Trazer as mulheres para o debate, para os partidos, não em uma função coadjuvante, né? Muita gente está procurando uma mulher para ser vice, a mulher para ser vice, a mulher para fazer parte de uma... A mulher tem que ser protagonista do processo, liderar uma política pública, liderar um partido, ela tem que ter espaços decisivos nas esferas políticas. Mas eu queria instigar um pouco mais e perguntar aqui a você, doutor Cleiton Monte, como cientista político, é um fenômeno que eu não consigo compreender. Eu voto num candidato. Por exemplo, eu votei no Bolsonaro na última eleição. Mas se houver qualquer acusação, por exemplo, se o Bolsonaro for preso, não voto nele nunca mais. Se o meu candidato, que eu votei para vereador, para deputado, se ele for envolvido em qualquer falcatrua, eu não voto mais nele. Pode ser meu amigo, meu irmão, não voto mais. E nós vemos aí que candidatos, por exemplo, aqui nós tivemos aqui aquele do dinheiro da cueca, que foi o Guimarães, outros que foram presos. Renan Calheiros foi preso, continua senador. Fernando Collor de Mello sofreu impeachment, voltou a ser senador. E vários outros que foram presos e voltaram a... Porque o povo voltou. Isso é um fenômeno. Como é que a gente chama isso? Que as pessoas continuam elegendo os caras que elas sabem que estão roubando. Porque a prática da corrupção não é um elemento definidor da escolha do voto. Isso é concreto, né? Isso tudo é fartamente documentado. Hoje em dia, com as redes sociais, é possível você ver, você acompanhar até os processos que o seu candidato está respondendo. A informação ela chega, né? Mas o que acontece? Para o eleitor, no processo de consolidação e de decisão do voto, esse não é o fator principal. Então, aí a gente entra para uma discussão sobre o clientelismo, a gente entra para uma discussão sobre corrupção nas eleições, mas decididamente, se a gente for pegar o mapa dos nossos representantes, em várias escalas, municipal, estadual e nacional, a gente vai ver que até pelo retorno dessas figuras, como você falou, né? O crime prescreve e aquelas figuras elas continuam lá naqueles espaços, mesmo a oposição utilizando, informando aquilo dali, justamente porque, como eu estou dizendo, isso não é decisivo para uma parte importante do eleitorado. Por isso, Aécio, que o país é pobre. Se você coloca na governança do manuseio do dinheiro público pessoas que estão indiciadas, denunciadas ou condenadas na primeira instância, você pode ser candidato enquanto você não tiver uma condenação na segunda instância, condenação por órgão judicial colegiado. Então, a impunidade, ela gera essa pobreza e essa representação distorcida. Por exemplo, Marília, outro ponto em relação às mulheres.
O senador, quando você está ocupando uma CPI, você integra uma CPI, você tem as prerrogativas típicas dos membros do Poder Judiciário. Então, naquele momento, você se equipara ao magistrado. Você tem que tratar com urbanidade as pessoas que você convoca para depor. O que foi que aconteceu lá nessa CPI? Os senadores quebraram o sigilo da doutora Mayra. O Supremo Tribunal Federal, por meio do ministro Lewandowski, determinou que os dados sigilosos fossem preservados. Eles divulgaram, os dirigentes lá da CPI divulgaram esses dados. Houve realmente uma desobediência, uma quebra realmente do decoro. Não houve punição nenhuma. Ela foi execrada, ingressou com a ação e a justiça disse que não, que eles estavam albergados pelo manto da imunidade. Quando, na realidade, quando você está atuando como magistrado, você tem que seguir as mesmas normas que os magistrados são obrigados a observar. Muito bem, nós vamos a um rápido intervalo comercial, daqui a pouco a gente vai voltar falando sobre negócio da eleição, compra e venda de voto. Voltamos já. Estamos de volta, eu já vou registrar a participação do nosso telespectador. Temos aqui a Dalvanil, Cícero Alves, o Mardônio, a Simone Paixão, o Kizar, o Luiz de Aquiraz e o Erivaldo Rodrigues, todos participando do nosso WhatsApp e parabenizando aqui essa bancada que hoje está super especial. E agora falando sobre votos, como nós estávamos falando no bloco anterior, eu gostaria de perguntar tanto ao Dr. Djalma quanto a Cleiton Monte, nosso cientista político, quem é mais infrator? Quem compra ou quem vende votos? Ao seu ver, Cleiton Monte. Eu acredito que aquela pessoa que está comprando voto, ela tem uma margem maior de... Os dois, de fato, são cúmplices, né, nesse negócio completamente ilegal e imoral, né? Mas aquele que compra, que utiliza esse recurso para buscar privilégios, para buscar uma saída, para buscar mais espaços de poder, ele acaba tendo uma maior culpabilidade. Doutor Djalma? Esse artigo lá do Código Eleitoral 299, corrupção eleitoral, ele manda punir tanto quem compra como quem vende. Aliás, o que recebe o dinheiro e o que compra, tanto o político como o eleitor. Já o artigo 41A da Lei 9504, ele manda punir só o comprador. Mas, na realidade, isso é consequência de uma falta de educação para a cidadania e de uma falta de punição exemplar para aqueles que comprometem a normalidade do processo eleitoral comprando voto. Como é que você pode se considerar, professor, um representante do povo se você comprou o voto? Por outro lado, o vendedor, o cidadão, não pode exigir saúde de qualidade, não pode exigir estrada de qualidade se ele vender o voto. E o pior, que eu acho mais grave, professor Cleiton, é que o comprador de voto não usa como regra o seu dinheiro. O dinheiro que ele usa já é um dinheiro que ele desviou através de licitações fraudulentas. O pacto democrático, só o Pepe complementando aqui, o próprio pacto democrático, ele é rompido no momento da compra de votos. Por quê? Porque quando você está no processo eleitoral e há esse debate, há essa aproximação, a partir do momento que há essa transação, que ao invés de discutir propostas, eu prefiro fazer uma transação, eu estou abrindo mão da minha prerrogativa de cidadão e também aquela figura que está fazendo essa transação, caso eleito, ele não tem qualquer questão, ele não tem que prestar contas, se sente como alguém que não deve prestar contas com ninguém, porque ele pensa que naquele momento a relação já foi concluída. Então ele não vai prestar contas. Aí sim, por isso que o pacto democrático é desfeito naquele momento, por isso que a compra de votos é tão grave. O que acontece muitas vezes é que nós vemos os políticos agindo como se fossem os donos dos recursos, né? Realmente, quando na verdade são servidores da população, não é mesmo, doutor Djalma? Essa consciência é que precisa ser sedimentada. O político que é eleito, ele recebe uma delegação para ele atuar 24 horas para satisfazer o interesse coletivo, não é para ele fazer negociações. Nós temos que trabalhar isso a partir da escola do ensino fundamental, preparando a consciência de quem vai exercer o poder por delegação do soberano, que é o povo. Por exemplo, doutor Djalma, você falou aí uma coisa muito importante, que o eleitor, o cidadão, ele tem que entender
que aquela pessoa que ele vai votar vai representá-lo lá, não só representá-lo, mas ele vai atuar como legislador, seja no âmbito municipal, estadual ou federal. O vereador é um legislador municipal, o deputado estadual é um legislador do Estado e o deputado federal é um legislador nacional. Por exemplo, a Constituição, ela foi toda elaborada por deputados federais e senadores. Claro que houve todo um aparato em todo o Brasil, estudiosos, técnicos, para elaborar a Constituição Federal e agora suas emendas, que acho que a Constituição que mais tem emenda é a brasileira. O Brasil tem lei para tudo, né? Agora tem lei para tudo que você imaginar. Tem lei. Eu até lembrei de uma lei daquela deputada que você falou, Mara do Rosário, mas não convém nem falar aqui, porque até o nome dessa mulher dá náusea aqui em mim. Mas eu queria falar, por exemplo, pessoas denunciando, vamos supor, o Detran, o Departamento de Trânsito. A pessoa vai lá no Detran, renovar a carteirinha de motorista dele, aí ele vai pagar uma taxazinha lá. Vou dizer aqui. A disponibilização, estou aqui, ó, um telespectador mandou para mim. O custo para a coleta da biometria, R$ 57,00. Coleta isso é para renovar a carteira, que já é cara. Carteira que você já tem. E que o Bolsonaro agora aprovou uma lei que passou para 10 anos. Para quem tem até 50 anos. Quem passa de 50, acho que vai ficar de 5 em 5 anos, ou seja, eu acabei caindo nessa. Mas, e também outra coisa. A confecção da CNH, R$ 41,49. Que não custa mais do que uma folha de papel dessa daqui, que é questão de centavos. Questão de centavos e mais um pouquinho de tinta. R$ 41,49. A postagem do documento, para você ter o acesso ao documento online, né? Digital, R$ 15,19. Então, e mais outras coisas, ou seja, para renovar a carteira de motorista. Né? A taxa da renovação, R$ 57,00, ou seja, o cara tem que ter R$ 171,00 para renovar a carteira de motorista. Aí a pessoa reclama, mas ele tem um vereador, um deputado estadual e um deputado federal que deveria representá-lo de olho nisso aí e criando leis que facilitassem o acesso das pessoas. Eu queria também aqui, além de já agradecer aqui a participação dos nossos companheiros aqui, já são nossos colegas aqui de bancada, falar que eu recebi também aqui de um telespectador a nova linha de crédito do Pronamp. O Pronamp está com uma nova linha de crédito, estão disponíveis para pequenas empresas, inclusive para quem tem o famoso MEI, microempreendedor individual. A linha de crédito é para impulsionar o desenvolvimento dos pequenos negócios. O Programa Nacional de Apoio à Microempresa e Empresa de Pequeno Porte vai disponibilizar 50 bilhões para investimentos no seu negócio, inclusive para capital de giro. Então, uma boa notícia aí também do governo atual para o pequeno negócio e o microempreendedor, o empreendedor individual, o MEI. Marília Caro. Aécio, agora eu gostaria de chamar uma matéria para a gente trazer os comentários falando que o Ministério Público suspendeu uma festa com cachê de R$ 750 mil em Baturité. Confira. Na última quarta-feira, a Justiça suspendeu, devido aos custos aos cofres públicos, a contratação de artistas para a festa de 164 anos de emancipação da cidade de Baturité, no interior do Ceará, que anunciou entre as atrações o cantor Bel Marques e o padre Fábio de Mello. A decisão ocorreu após uma ação do Ministério Público do Estado que apontou várias irregularidades no orçamento e em processos administrativos do evento, que não requer licitação para contratação dos shows. Conforme o Ministério Público, o evento previsto para acontecer no mês de agosto custaria R$ 750 mil aos cofres públicos, somente com shows, sem contar com a estrutura de palco, logística, som, segurança, entre outros. O Ministério Público do Estado do Ceará afirmou que o propósito da atuação é evitar um gasto claramente excessivo e não razoável de verbas públicas com um show artístico de altíssimo valor, no contexto de um município com um orçamento diminuto frente às inúmeras demandas de serviços públicos essenciais, notadamente aquelas demandas de saúde, educação, infraestrutura e saneamento básico, violando os princípios constitucionais
da dignidade da pessoa humana, moralidade, eficiência, proteção e, ao mínimo existencial, vedação da proteção insuficiente. Por outro lado, a Prefeitura de Baturité informou em nota publicada nas redes sociais do município que irá recorrer para reverter a decisão que proíbe os festejos. O órgão municipal disse ainda que o governo local está executando recursos públicos nas áreas da educação, saúde e cultura. Cleiton Monte, o que falar da utilização do recurso público para grandes eventos com cachês aí milionários, quando na verdade o município, a cidade ali, tem uma necessidade tão grande de saúde, educação, saneamento básico. Isso é uma realidade não só de Baturité, é uma realidade de todo o Brasil. O que tem a falar sobre isso? Primeiro, eu fico muito feliz disso ser tema de debate, discussão, porque a gente sempre teve nos municípios shows com artistas nacionais com cachês vultosos. Isso não é recente, não. O que é recente é uma comoção nacional e uma ação mais direta por parte do Ministério Público para coibir isso. Você tem, por exemplo, municípios que não têm receita sequer para fazer cumprir os salários dos servidores. A gente iniciou aqui o programa falando da questão da coleta de lixo, para regularizar a coleta de lixo, e pagam 700, 800, 1 milhão de reais para um artista, né? Então isso é algo extremamente trágico, ruim, negativo e imoral para o contribuinte, né? A gente pode sim aproveitar, por que não aproveitar os artistas da terra, aqueles que estão ali? Isso aí é uma forma também de incentivar a cultura local, né? É uma forma de moralizar os recursos públicos. Então, eu fico feliz até da gente estar cada vez mais, porque eu sou, de certa forma, otimista nesse sentido. Isso pode servir para que o prefeito pense 2, 3 vezes. Olha, a partir do momento que eu vou efetuar essa contratação aqui de um artista com valores astronômicos, isso pode ser alvo, depois de um questionamento, a festa pode ser cancelada e o estrago é maior. Então é muito bom isso ser alvo de debates num programa de televisão, nas redes sociais, porque isso incentiva o que o professor Djalma estava falando agora, essa cultura cidadã das pessoas terem essa insatisfação, essa chateação com esse tipo de prática. E uma coisa que eu queria dizer para a Marília é que o dinheiro é público mesmo, não vem de outro canto não. A festa não é pública, né? O dinheiro é público. Mas e se você for fazer uma pesquisa lá na cidade e for perguntar para o povo, o que é que vocês querem? Que não tenha festa e o prefeito melhore o saneamento básico daqui, pode ter certeza que o povo vai preferir a festa. Vai ficar a cidade esburacada, o povo vivendo mal, quando a coisa fica preta, inventa uma micareta, faz aquele carnaval, traz uma banda da Bahia, paga mais do que ela merece, se for 100, diz, foi 500. Desviando 400, o saldo bancário cresce, aí o povo esquece tudo, no embalo deste som a cidade fica feliz, e ainda tem gente que diz, eita, que prefeito bom. É assim ou não é? Sim. Queria perguntar aqui para o doutor Djalma, né? Aqui a gente fala sério, e a gente brinca sério. Também porque é uma realidade, isso é uma música, isso é uma realidade, principalmente no interior. Por que o prefeito não faz? Por exemplo, vou citar aqui um caso. Ando muito no Rio Grande do Norte, numa cidade chamada Bahia Formosa. Cidade bonita, turística e tudo. E aí assumiu um novo prefeito. E aí o que o prefeito fez? Rapaz, todo sábado vai ter uma festa aqui na cidade agora. Como é? Sábado na praça. Aí o prefeito disponibiliza um site e uma verba de R$200 para 3 atrações todo sábado. Todo sábado as pessoas fazem sua inscrição. Eu tenho uma banda, eu toco assim, eu vou mandar o vídeo da minha banda, se for aprovado, eu vou me apresentar lá na praça e ganho R$300. Pronto. Ajuda os artistas, movimenta o comércio, alegra as pessoas, já que é por isso, é por alegria, e não faz um absurdo de contratar um artista só por R$1 milhão e gastar o dinheiro do município todinho, uma cidade pequena, para fazer uma festa. Isso é algo que precisa mudar, isso é coisa cultural, mas a culpa não é só do político, é do povo também. Porque o poder não emana do povo? Se ele está fazendo é porque o povo está gostando e está autorizando ele a fazer. No último programa, o meu querido doutor Djalma Pinto falou que acreditava na urna eletrônica, na segurança da urna eletrônica. O senhor falou isso no último programa. E por que então o senhor também defende a impressão do voto? Olha, realmente eu acredito na urna eletrônica. O problema é o seguinte, não adianta eu
ou apenas uma parte, vamos dizer, 80% da população brasileira acreditar na urna eletrônica, na idoneidade da urna eletrônica, se 20% não estão desconfiando ou estão com alguma reserva em relação a isso. Então nós temos que ter 100% de todo mundo acreditando, de confiar cegamente no processo eleitoral. Então o problema é o seguinte, os representantes do povo, esse aqui é o debate, porque cada cidadão ele pode ser um julgador nessa matéria, porque ele é o principal interessado. Vamos dizer assim, a interpretação da Constituição por cada pessoa que vivencia as normas que estão consagradas na Constituição. Então, você, eleitor, vai ser o juiz dessa causa. Se os legisladores, em 1995, em 2002, 2009 e 2015, exigiram, através de leis votadas no parlamento, a impressão do voto, e se em 2018, uma resolução do próprio TSE regulamentou a impressão do voto, reconhecendo que não quebrava o seu segredo, portanto, o argumento de que imprimir o voto comprometeria o sigilo deste, esse argumento já foi superado pelo próprio TSE. Então, se alguns eleitores brasileiros estão fazendo restrição, exigindo essa impressão do voto, respaldados esses eleitores naquelas leis que foram elaboradas pelo representante da soberania popular, então é muito óbvio que nós precisamos examinar com isenção, sem paixão esse tema, para que nós possamos ter realmente eleições com tranquilidade. Por exemplo, se você tem um restaurante, 80% dos seus clientes acham que a sua comida é excelente, mas 20% daqueles que frequentam o restaurante acham que a comida tem algumas falhas, que tem algumas imperfeições. O que é que você tem que fazer? Conquistar os 20%, ouvir e aprimorar, melhorar para oferecer um serviço de qualidade. Assim também nós devemos pensar em termos de eleição. Eleição com questionamento, com suspeição, com controvérsia em relação ao processo é uma coisa muito indesejável. Nós temos que ter a unanimidade dos eleitores brasileiros em relação à tranquilidade e à segurança da urna. Doutor Djalma, uma outra coisa que nós falamos na semana passada aqui, eu estou colocando o doutor Djalma na parede hoje. Viu? Apareceu até uma mosca aqui querendo aparecer no programa. O programa é tão bom. Nós conversamos na semana passada sobre a redução do preço da gasolina, na realidade a redução do ICMS, que inseriu na queda do preço da gasolina e continua caindo ainda mais. Então, na sua análise como um estudioso político, como especialista em legislação eleitoral, qual é a lição que nós tiramos de tudo isso? Porque o pessoal dizia, não vai cair, é medida eleitoral, não sei o quê. Aí eu dizia, pois então eu pago mais caro, já que você acha que é medida eleitoral, proteste, né? Olha, ficou muito claro o seguinte, quando o preço da gasolina era R$3, vamos dizer que a alíquota do ICMS fosse 30%. O Estado ganhava 90 centavos. Se o preço da gasolina foi para R$10, o Estado, mantendo a alíquota de 30%, ele ganharia 3 vezes 3, 9. Né? Ganharia um valor muito mais, R$10, vamos supor. Ele ganharia R$3 ao invés de 90 centavos. Significa o quê? Que quando a base de cálculo aumentou, não precisava haver essa pressão, essa polêmica, essa briga. Bastaria a cada governador pensar no melhor para a população. Se ele ganhar 90 centavos, quando o preço era R$3, e vai ganhar R$3 quando o litro da gasolina vai para R$10, se ele tiver qualquer pessoa que esteja exercendo poder, que tenha respeito pelo cidadão, que paga o imposto, ele vai baixar a alíquota, sem necessidade dessa pressão. Então fica a grande lição. Agora nós vamos ter eleição. Os candidatos que se apresentam para pedir seu voto, cidadão, saiba qual é a postura dele em relação aos impostos. Quando o governante tem compromisso apenas em aumentar o imposto ele está realmente esfolando o seu bolso. E você tem que exigir quais são os propósitos, quais são os planos, quais são os programas de governo em relação, por exemplo, segurança, em relação à tributação. Se for para aumentar tributo, você tenha cuidado e pense bem na hora de votar.
E nós já estamos chegando aqui ao fim de mais uma edição. Gostaria de agradecer a você, nosso telespectador, que esteve conosco durante toda a semana aqui acompanhando o Da Hora. E eu gostaria das suas considerações finais, doutor Djalma. Olha, quero parabenizar o programa, realmente vibrante, abordando temas relevantes. E parabéns a você, telespectador, que se manteve conosco até esse momento. Cleiton Monte, suas considerações finais? Agradeço novamente o convite, estar aqui, já participei em outros momentos do programa Da Hora e eu acho muito importante esse tipo de discussão no momento que a gente vive, né? Debater sobre política, discutir realmente, instigar, fazer o cidadão, o contribuinte, eleitor pensar por conta própria para que ele possa realmente tomar suas decisões de uma forma clara, transparente e democrática. Eu acredito que esse é o papel que o jornalismo, a imprensa deve seguir. Eu agradeço aqui a participação do Dr. Djalma, do Dr. Cleiton Monte. Não só agradeço, como o convite fica aqui aberto. Sinta-se em casa. Essa bancada aqui também é de vocês. Obrigado, você telespectador que esteve conosco. Tivemos mais um Da Hora. Segunda-feira nos encontramos novamente aqui ao 12h30 e com a reprise às 18h30. Isso mesmo, um ótimo fim de semana a todos os nossos telespectadores e segunda-feira esperamos você aqui. Eu não sou o melhor, mas especialista de boa comida, frigideira do Johnny.